Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Na Rede Brasil, aquele encontro separado, marcado toda quarta-feira às 9 da noite, aqui na Rede Brasil de Televisão. É o espaço garantido para a gente falar do que é nosso, aquilo que acontece no Distrito Federal, o nosso esporte passa sim por aqui, pela Rede Brasil de Televisão. Você está acostumado já, não tá? Pois é. Então a gente começa o programa hoje já trazendo aqueles que já são figurinhas carimbadas aqui no nosso programa, nosso capita, Carlos Alberto Remo. Boa noite, Remo. A cabeça está meio inchada, né? O fim de semana foi horroroso para o futebol do Distrito Federal. O Brasiliense sonegando a todo momento e o Brasília, que pena. Um empate meio amargo, né, Remo? Boa noite. Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os amigos. Olha, infelizmente, né, o nosso futebol não anda bem, né, tanto o Brasiliense quanto o Brasília, que são os dois representantes nossos, um na Série D, o outro na C, mas eu espero que as coisas realmente tomem seu rumo e vamos torcer para que isso aconteça. Também conosco o nosso querido Sérgio Porto, que é o produtor aqui do Na Rede Brasil, acompanha o dia a dia do Jacaré do Papo Amarelo através da Rádio Mais Brasil FM 103,1, de segunda a sexta, o nosso programa Bola na Rede, na Rádio Mais Brasil FM 103,1. Ô Porto, e o Brasiliense, hein? Boa noite, vai ou não vai? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. O Brasiliense está indo num caminho perigoso. Vai enfrentar o CRB domingo às 19 horas lá no Rei Pelé, em Alagoas. Volta na quarta-feira às 20 horas e 30 minutos. Enfrenta o Rio Branco do Acre. E o Brasiliense está numa situação. Tem que vencer para quê? Para sair da zona de rebaixamento. E depois, vamos ver o que acontece, né, Fábio? Esse Brasiliense, eu não sei não, do jeito que vai, é Série D mesmo. Gente, é o seguinte, a gente começa o nosso primeiro bloco, vamos falar do Colorado, do Planalto Central. O Brasília, que disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, infelizmente foram duas partidas com resultados que fugiram um pouco daquilo que a direção esperava. Na estreia, perdeu para a Aparecidense. E no último domingo, finalmente estreando em casa, empatou com o Águia Negra. 1-1, e o empatezinho chegou aos 43 do segundo tempo na Bacia das Almas. Por conta disso, correu a direção do Brasília, e você já sabe, né? Na cultura do futebol, quando o resultado não interessa, quem é que roda? Uma chance para você. Acertou, o treinador. O Gauchinho foi demitido do comando técnico da equipe do Brasília e o Brasília correu e trouxe para comandar a equipe, ele que já foi campeão do Distrito Federal, dirigindo a equipe do Brasiliense, sempre fez bons trabalhos aqui pelas nossas terras e agora é o novo comandante do Brasília para tentar tirar o Colorado dessa situação ingrata. Estou falando de Marcos Soares, que está hoje conosco, abrilhantando aqui na Rede Brasil. Seja bem-vindo, Marcão. E esse Brasília, vai dar ou não vai dar, Marcão? Boa noite, Fabinho, Remo, Serginho. Sim, até que no Brasília a gente não pode reclamar, né? O Gauchinho trabalhou 2 anos, é bom. O Brasília tem o presidente tem esse intuito de deixar o treinador trabalhar o mais tempo possível. Chegaram a um acordo, conversaram. O Gauchinho é meu amigo, eu estava sempre nos juniores lá, acompanhando o trabalho dele. Eu espero dar sequência no trabalho que ele montou, pegar o mesmo grupo que ele montou e a gente consiga, junto com os jogadores, reverter esse quadro inicial que não está satisfatório. Aliás, até fazendo um parêntese sobre isso, Marcão, o Gauchinho esteve aqui no Na Rede Brasil e um dos pontos de maior destaque que ele deu para a equipe do Brasília foi no Fora das Quatro Linhas, na estrutura dada pelo presidente, mas muito mais do que isso. Ele falou assim, olha, a minha equipe de trabalho são pessoas que eu procuro escutar, a gente conversa, lógico que a última palavra eu tenho que dar, mas assim eu converso com o Jones, eu converso com todos, inclusive com aqueles que cuidam do trabalho de formação do Brasília, no caso Marcos Soares. Então eu estou muito bem cercado e sei que as pessoas estão ali com o propósito de me ajudar. Infelizmente a coisa não aconteceu e agora é um novo caminho para o Brasília que a gente espera que já chegue com vitória e aí o osso duro, misto, o líder da competição no próximo domingo, Marcos. E aí, o que fazer, o que mudar nesse Colorado para reverter essa história? Primeiramente tem que mudar o resultado final do jogo, né? Não adianta jogar bem e não conseguir chegar à vitória. Então já está difícil, o Misto é o líder do campeonato, tem 6 pontos, um jogo a mais que a gente. E depois, na sequência, a gente tem 2 jogos fora, Goianese e Misto novamente. Então vamos fazer ponto a ponto, a gente combinou, tive a apresentação hoje cedo com um grupo muito bem recebido, vários jogadores trabalhando comigo, Sobradinho, do Brasiliense. Então a gente está fechado, a gente vai mudar o que tiver que mudar, melhorar o que tiver que melhorar, manter o que estiver bem feito, porque sempre tem coisa boa bem feita, né? A gente tem essa mania, essa cultura no futebol brasileiro, quando troca o treinador acha que está tudo errado, não está tudo errado. Tem muita coisa boa lá que a gente vai aproveitar. Vou tentar moldar do meu jeito, junto com a minha comissão, o Gabriel, meu auxiliar, que estava comigo nos juniores,
também sumiu, foi mantido o Canela, o Alex e o Jones. E juntos a gente vai tentar achar uma fórmula de melhorar. A gente tem que melhorar a nossa atitude, o nosso, talvez, entre aspas, tesão dentro de campo. A gente começando um jogo no Bezerrão, com um gramado maravilhoso desse, a gente tem a obrigação de mandar no jogo e buscar o resultado de 90 minutos. Eu vou aproveitar justamente aqui, a gente fala do Brasília, e por falar em Brasília, nós temos aqui o Carlos Alberto Remo, que tem uma ligação muito direta, muito próxima ao Brasília, conquistou títulos como técnico, como jogador. E aí, Remo, nesse bate-papo aí com o novo treinador da equipe do Brasília? Não, eu acho que o Marcos Soares dispensa comentário, né? Eu sempre falei isso para você em off, a respeito dele e tudo, né? Por estar aqui na presença, como também o Gauchinho, começou um bom trabalho, fez um bom campeonato. A gente não pode cobrar um Brasília que subiu rapidamente no campeonato e de repente já ser campeão. Pode acontecer, poderia ter acontecido, poderia, mas desde lá daquela final que eu falei que o Brasília já desandou. Ali ele trocou todo o time, ali ele teve que o Brasília contratar, foi dado os jogadores que foi pedido para o Brasília. Agora o que eu pergunto para o Marcos é o seguinte, é lógico, tem muita coisa boa como o Marcos falou, né? E ele, por estar nos juniores e estar também aí chegando numa final, né, facilita o teu trabalho por já estar próximo ali, ou tem muita coisa, mesmo tendo coisa boa, tem muita coisa para arrumar? Sem dúvida facilita, porque a gente teve a oportunidade de jogar amistosos, né, contra a equipe do profissional, os coletivos, o Gauchinho pedia para a gente fazer para ajudar no trabalho deles. Eu estava sempre de perto nos jogos, não vi esse primeiro jogo do brasileiro, mas os outros todos eu vi esse último também. Facilita, até o entrosamento com o grupo já é melhor por isso, por essa proximidade. A gente tem muito trabalho a fazer, a gente tem que ter consciência. Hoje a gente é o último colocado do grupo 5. Então a gente tem muito trabalho, a gente pega o primeiro, mas esse primeiro perdeu para o time que a gente empatou agora, para o Águia. Então o campeonato, pelo jeito, é muito nivelado. A gente está começando a tomar ciência das coisas agora, estudar os adversários agora. Então, antes de mais nada, tem que estudar muito o meu time. A gente tem peças importantes lá, a gente tem certeza que vai fazer algumas mudanças, não de tática, técnica, mas assim, atitude dos jogadores. A gente tem que se unir mais, a gente tem que querer mais, a gente tem que brigar por um objetivo único, que é a classificação para a segunda fase, né? A gente, no dia 17 de agosto, se não conseguir a vaga, deixa mais um grupo de jogadores desempregados. Então a gente tem que aproveitar que está num grupo bom, um grupo que honra com o seu compromisso, e fazer tudo para a gente estar nessa segunda fase. Tá certo, vamos fazer o seguinte, Sérgio Porto tem uma pergunta para o nosso querido Marcos Soares, que é o novo treinador do Brasília, mas antes, vamos rever aqui, a gente acompanhou, a equipe da Rede Brasil de Televisão esteve no estádio Bezerrão acompanhando o empate entre Brasília e Águia Negra, e você confere agora aqui na tela da Rede Brasil de Televisão. Vamos lá. Tá aí o Brasília no princípio de jogo, tentando ir ao ataque, no arremesso de longa distância, aí passou longe da meta do goleiro do Águia, e foi um jogo que o Brasília teve grande volume, né, Marcão? Faltou realmente a festa do futebol, que é o gol, né? Eu tive presente no jogo, a gente teve atitude, a gente teve posse de bola. No primeiro tempo, se fosse 2-0 para o Brasília, não estaria errado. O Brasília teve a oportunidade de sair na frente, deu um azar no final do primeiro tempo, de ter uma marcação errada no rebote, tomar um gol, um chute maravilhoso, indefensável. E aí teve que correr atrás. Então o clube que já vem perdendo na primeira rodada, na estreia em casa, toma um gol, fica um pouco mais afoito, um pouco mais ansioso, atrapalhou um pouquinho. Mas esse gol aí pode ser o gol responsável pela nossa classificação, o gol do Cássio. E o Giba, eu estava observando, estava no plantão esportivo lá da Rádio Mais, mas o Giba ele entrou somente no segundo tempo, né? Ele é um artilheiro. O que faltou ali para a equipe do Brasília foi aquele matador. Como é que está a situação do Giba? Ele estava machucado, já entrou no segundo tempo. Como é que você vê a situação desse atacante que foi o destaque do Brasília no Candangão? O Giba está ótimo, o Giba vem treinando normalmente, está bem fisicamente. Agora a gente tem uma briga muito boa. O Giba é muito artilheiro, muito bom, o Cássio também é muito bom. Esse é um problema bom que eu vou ter agora no assumir do Brasília, né? São dois jogadores de muita qualidade e o Cássio no final conseguiu fazer o gol, o Giba não teve oportunidade. Mas qualquer um dos dois que estiver em campo contra o misto, acho que dá conta do recado, acho que eu estou bem servido. Ambos juntos aí não seria, que são características semelhantes. Você ainda tem um Bebeto também, né, Marcão? E aí, como é que é a história do Bebeto? Porque a gente conhece o Bebeto no tempo do Gama, é um jogador que tinha vitalidade, ia bem à frente. No Brasiliense ainda tentou alguma coisa, mas recentemente a participação dele no craque de Catalão, por exemplo, ele jogou uma partida e foi dispensado. Então, como é que fica a vida desses seus jogadores mais experientes nesse ataque do Brasília? O Serginho, os dois juntos, para começar o jogo, no primeiro jogo, não é minha ideia, pode ser. Vamos ver os treinamentos amanhã, hoje foi físico, amanhã a gente vai começar a trabalhar com bola, tem 4 dias para trabalhar, para escolher. Não é a minha ideia. O Bebeto é um cara que já jogou comigo também no Brasiliense, foi muito bem comigo. Esse primeiro tempo ele não foi bem, realmente, por isso foi substituído com justiça.
Tem chance de jogar todo mundo, tem meninos, lá tem o Igor, tem o próprio Nando que entrou no segundo tempo, que é bom jogador. Chegou agora o Mauri, que era atacante do Ceilandense, que tem velocidade também, que pode nos ajudar. Acho que a gente tem peças boas, que a gente vai tentar da melhor forma. O que eu achar melhor para o time, para o Brasília, nessa estreia, vai estar em campo. O Clécio também, é meio campista, né, o Marcos, que chegou do Ceilândia, indicação sua também para a equipe do Brasília, novidade também do clube. O Amauri, quando eu cheguei, o Amauri já estava contratado, mas é um bom jogador, já fez um bom campeonato, a gente viu pelo Ceilandense. O Clécio foi um pedido meu, é um cara que é polivalente, a princípio ele vem para jogar no meio campo, mas pode jogar de volante, de meia, de atacante. É importante isso no futebol de hoje, né? E acho que é uma mais-valia também para o nosso grupo. Agora o Igor é um bom jogador. O Igor é o Igor que era do Capital, né? O Igor, inclusive, eu votei nele como revelação, porque é um excelente meio atacante, sabe? Tem habilidade, muito rápido para chegar, tem uma visão de jogo muito boa. Eu acompanhei muito esse menino quando nós fizemos o jogo do Capital. Eu acho que foi uma boa contratação do Brasília. Agora, tudo isso que você está falando, Marcos, é sinal de que a espinha dorsal pode ficar, mas pode mudar alguma coisa, né? Eu acho que tem que mudar. Eu acho que se a equipe está jogando 2 rodadas e não conseguiu vitória, alguma coisa tem que ser mudada. A gente não pode criar a mesmice, até porque a gente tem 25 jogadores no grupo, senão os que estão fora vão desistir, vão achar que estão sempre fora. E a gente tem que saber motivar esses jogadores. Quem tiver merecimento de entrar, vai entrar. Até porque, Marcos, eu estou vendo aqui o Remo comentar, o Sérgio Porto falar, acrescentar esses jogadores, você falar desse elenco do Brasília, a gente percebe que opções você tem boas ferramentas para poder trabalhar esse Brasília e modificar esse panorama. Diferente de uma agremiação que, de repente, o técnico está ali, olha, eu vou ter que ficar dando murro em ponta de faca porque, infelizmente, falta o lado de qualidade da equipe. Não é o caso aí no Brasília, né? Não, sem dúvida, eu estou muito confiante. Eu fui muito bem recebido hoje pelos jogadores, pelo grupo, muito bem acolhido. A gente tem peças importantes que podem dar o Filipinho, que é um menino que está bem no time, o Felipe, que vinha jogando, esse jogo ele ficou no banco, é um cara que pode nos ajudar, o próprio William Kremer, que é um bom meia. A gente tem jogadores de muita experiência atrás, o Pedro Ayub, o Marcel, o Juninho. O Acria, né? O Acria atrás com o Danilo, o Milton, o André, que fez um bom campeonato pelo Ceilândia também. Chegaram do Clécio, o Clécio fez um ótimo campeonato pelo Ceilândia de segundo volante, inclusive nos jogos da Copa do Brasil contra o Ceará. Acho que a gente está bem servido, acho que falta a gente encaixar, e eu não sou mágico, eu não sou melhor nem pior que o Gauchinho, nem a gente é melhor ou pior que ninguém. A gente tem que tentar agrupar, tentar escolher melhor, e a gente precisa da resposta dos jogadores, eu acho que a gente vai ter isso. Agora, qual o caminho? Eu vou falar um negócio, fecha o ouvido, Marcos Soares, que eu vou falar um negócio. Fecha aqui comigo. Você ouviu a quantidade de jogadores que o Marcão falou aí? Do Brasília? O time do Brasília é muito melhor que o do Brasiliense, que está na Série C. Então, vamos ficar tranquilo que de repente a coisa vai ser modificada. Se tiver um pouquinho mais de sorte, porque o volume de jogo teve, foi à frente, criou oportunidade. Faltou só a última bola. Vamos torcer para que a coisa melhore. Agora, diferente do Brasiliense, que no segundo bloco você vai ver. É pau, hein, neném? Diga lá, pô. Que o Brasília enfrenta o misto tem 6 pontos. E no sábado tem a equipe do Aparecidense diante do Goianese. O que acontece? Um empate nesse jogo de sábado deixa o Marcos Soares com a vitória diante do misto já lá, pelo menos na segunda posição, né, Marcos? Sim, talvez não pelo saldo na segunda posição, porque a gente perdeu de 3-0 na primeira rodada, mas pelo menos com a mesma pontuação do segundo colocado. E com um jogo a menos com o misto, podendo conseguir uma vitória no próximo jogo e ir a 7. Mas vamos devagar, vamos de cada vez, vamos tentar ganhar no misto primeiro e treinar na outra semana para conseguir bater o mais importante. Vamos fazer o seguinte, vou encerrar essa perguntinha do Porto aqui, nós vamos para o nosso intervalinho comercial aqui no Na Rede Brasil e daqui a pouco a gente volta falando ainda mais do Brasília e também do Brasiliense. Só um tempinho, a gente volta já aqui na Rede Brasil. Beleza, estamos de volta com o Na Rede Brasil, aqui pela Rede Brasil de televisão. É claro que eu vou repetir, toda quarta-feira, 21 horas. Se você não puder às 21 horas, não tem problema, pode ser às 9 da noite também, tá? É um bobalhão isso aqui, né? Então nós temos encontro marcado toda quarta-feira. Avise para todo mundo, Brasília tem sim o seu espaço para falar do nosso futebol, do que acontece na nossa capital. Combinado? A gente segue aqui falando ainda do Brasília, que no próximo domingo enfrenta o líder da Série D, na sua chave, a equipe do misto. E hoje a gente recebe aqui o novo treinador da equipe do Brasília, o Marcos Soares, que já foi campeão pela equipe do Brasiliense. Tem realmente um trabalho muito legal aqui no Distrito Federal, não só de categoria de base, mas também em equipes profissionais. Então o Marcão veio para tentar ajudar o Brasília nesse momento aí delicado da equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Remo ia fazer uma abordagem aqui com o Marcos Soares. Fica à vontade, viu, Capito? Tá bonita a sua camisa hoje, viu, Remo? Tá bonita. Obrigado.
Olha, eu quero perguntar o seguinte, o Marcos falou uma coisa importante, vamos uma coisa de cada vez, né? Vem um misto pela frente, mas nada melhor, é lógico que a gente vai ter que pensar positivamente, também a favor do Brasília e do Marcos, né, que vai estrear, que o Brasília vença. Não precisa vencer e convencer, o importante é vencer, até porque tem que se dar tempo ao tempo, né? Não pode chegar em 4 dias, é o que o Marcos fala, às vezes dirigente, torcida quer cobrar, assim, não é por aí. Acho que as pessoas têm que ter paciência. Você vê que um trabalho foi a longo prazo para o Gauchinho, de 2 anos, né, que estava no Brasília, a mesma coisa o Marcos. Não pode chegar o Marcos lá com 4 dias, se o Marcos vencer, lá em cima, se o Marcos perder, lá, não é por aí. O importante é que nós vamos ficar na torcida, porque realmente vença, porque se vencer o misto, está vencendo o líder da chave, está encostando, vai ficar 2 pontos do misto, né? Essa é a importância. Aí depois, é lógico que você vai ter um tempo maior, mas para esse jogo do misto, você já tem mais ou menos traçado na sua cabeça o que é de melhor para o Brasília? Claro que uma ideia a gente sempre tem, mas eu não tenho uma definição dos 11. Eu tenho uma ideia, eu conversando com o Gabriel, conversei muito com o John, então, conversei até com o Gauchinho, liguei para ele. Eu tenho uma ideia do que fazer, né? Quero mudar algumas coisas, até a parte tática também, de um jeito mais adequado do que eu acho mais interessante de jogar hoje em dia. E vou tentar chegar ao melhor para o Brasília conseguir essa primeira vitória, que acho que o Brasil está precisando disso. Veio de 2 derrotas do Brasiliense lá, então aí perdeu a estreia, segundo jogo empatou. O grupo é bom, mas precisa dessa vitória para recuperar essa alegria. Você acha que isso pode ser um divisor de águas, Marcão? Sem dúvida, a vitória traz alegria, traz confiança. A bola que o jogador teria dúvida, teria medo de arriscar, já passa a arriscar. A bola, o goleiro, já, em vez de ficar tão preocupado, já está mais seguro que está ganhando o jogo. Acho que a vitória facilita muito o trabalho. E o detalhe, olhando aqui a tabela... Como é que está essa tabela aí, Sérgio? Pô, conta pra gente. O grupo A5 da Série D, o misto é o primeiro com 6 pontos, 3 jogos. Segundo o Águia do Mato Grosso com 4 pontos, 3 jogos. Terceiro o Aparecidense com 3 pontos, aí com 2 jogos. Em quarto o Goianésia com 3 pontos e 2 jogos. E o Brasília é o quinto com 1 ponto com 2 jogos. Então, o primeiro e o segundo colocado tem um jogo a mais em relação à equipe do Brasília. Por isso que eu falei que uma vitória do Brasília domingo, além de tudo isso que disse o Marcos, que vai dar confiança para os jogadores, vai levar o Brasília lá para a ponta da tabela. Em pé de igualdade, né? Porque aí são 3 jogos cada um. Tem um probleminha a mais para o Marcos, que a equipe do Brasília começou na segunda rodada e termina na penúltima rodada. Não tem folga. Então vai ter o quê? Já na penúltima rodada já tem que estar definindo a situação, né, Marcos? Porque de repente a última rodada vai ficar dependendo de resultados. Se a gente não conseguir a classificação até lá, a gente vai ter que ficar na torcida. Isso é sempre ruim, lógico. Terminar a última rodada dependendo do resultado dos outros, a gente não sabe quem joga quem, contra quem. É importante que a gente consiga o nosso objetivo até lá. E para mim, essa volta ao futebol profissional de Brasília foi muito boa, porque eu tive a oportunidade de jogar essa Série C em 2011, a gente estava bem com o Brasiliense, acabei saindo. Então é o segundo campeonato brasileiro que eu vou disputar, eu estou muito empolgado, eu estou animado com o grupo, com a oportunidade e espero chegar lá. O Fábio, ele citou o Brasiliense 2011 Série C. Eu estava acompanhando lá sempre o Marcos Soares lá no Brasiliense. Lá vem o Sérgio Porto dar na canela, quer ver? Não, a gente tem que falar. Fala, Filipão, você é o Filipão aqui no programa. 2 anos que eu estou aí para perguntar para o Marcos Soares. Mas o que é medo do Marcão de perguntar 2 anos? Não, é que eu não que tive é a isso? oportunidade de encontrar com ele. Então aproveita agora. O Brasiliense tinha a segunda melhor campanha da Série C, perdia somente por Ipatinga. O Brasiliense estava tranquilo na primeira fase. E o que aconteceu? Ele começou, o Marcos, não sei se foi uma determinação lá da presidência, diretoria do Brasiliense, começou a utilizar os jogadores reservas. E teve um empate, perdeu para o Marília, empatou para o Macaé, alguma coisa assim. O que aconteceu? O Brasiliense chamou o Argel Fux, lá do Caxias, lá do futebol gaúcho, que segundo o Marcos... Ser gaúcho. Pois é. Então, todo o trabalho foi jogado fora. E eu pergunto, Marcos, você se sentiu injustiçado naquele momento lá no Brasiliense? Eu fiquei muito triste, sem dúvida nenhuma, fiquei muito triste de sair, porque o grupo estava na mão, a gente estava muito bem. O Ipatinga, que foi o time que subiu para a Série B, a gente conseguiu ganhar em casa e fora, 2 vezes de 2-0. No final, na verdade, a gente empatou com o Marília e perdeu para o Macaé fora de casa de 2-1, empatou de 0-0. Os 4 jogos que a gente jogou em casa, a gente não tomou nenhum gol. A gente tinha uma equipe realmente que era muito boa. Mas o presidente achou por bem, conversou comigo, achou que tinha que trazer um treinador mais experiente para a segunda fase e eu acabei sendo demitido. Claro que eu fiquei triste, fica aquele gostinho, né? Poderia ter chegado a uma subida, mas paciência.
Agora eu estou tendo essa outra oportunidade, bola para frente, tomar o Brasil. Ainda tinha um jornalista naquela época que ficava falando, né? Esse Welder Aurora não joga no meu time, é mão de alface. Era ou não era, né, Marcão? Só não precisa falar quem. A equipe do Brasília, já classificado, vai enfrentar o Ceilândia na próxima fase. Foram 2 vitórias, 3-1 e 3-2 diante do Gama. O jogo do Gama que foi ontem, na terça-feira, né, Marcos? Isso. Foi ontem que jogou, a gente gostou o jogo de volta de 3-2. Bom, tô deixando na mão do Luiz Carlos é um cara competente também, tenho certeza que ele vai conduzir esses meninos do objetivo maior do Brasília, que é ir para essa Copa São Paulo. A gente deixou um trabalho bem feito, deu tudo certo, o grupo me entendeu bem, em 8 jogos a gente ganhou 7, empatou 1, e eu espero ver esses meninos na Copa São Paulo. Agora, Marcos, um pouquinho atrás, né, nós estávamos conversando em off e eu fiquei interessado no que você falou. É diferente, né, essa tabela dos juniores nesse cruzamento final aqui, e por que é diferente? Bem, ela é no mínimo curiosa, né? No primeiro grupo, primeira fase eram 2 grupos de 7 equipes, a gente ficou em primeiro, Ceilândia, por exemplo, foi a segunda equipe. No outro grupo, o Capital ficou em primeiro, o Lusiana foi o segundo. O Botafogo foi o terceiro do nosso grupo. E curiosamente, na semifinal, a gente pega o Ceilândia. Então, não sei o que aconteceu, não sei como que eles fizeram a tabela, não sei qual é o critério, mas é errado. E aproveitando do que o Serginho falou, a gente tem muito folclore no brasileiro, essa interferência de mandar. Eu não tive nunca nenhum problema com o Estevão, ele nunca me pediu para botar jogador nenhum, nunca me obrigou a fazer nada. Ele realmente tem as convicções dele, ele enche o saco, ele conversa, ele pede fazer, mas mandar fazer nunca mandou. E é mal assessorado, né? Essa é a grande verdade. Tem um negócio de PH, homem que cuida de pneu lá dentro também, aí põe outro pra TV e tal. Eu falo mesmo, não tô nem aí. No próprio fim de semana eu vi lá os dirigentes do Luverdense chegando e o homem que cuida hoje da TV do Brasiliense, ele correu, foi lá no alambrado, já grudou nos caras, chegou pro canto e já começou aquele negócio, paparicando daqui e de lá. Ora, se o senhor Paulo Henrique não mexe mais no futebol do Brasiliense, o que ele foi fazer lá, conversar com o presidente do Luverdense, com o diretor do Luverdense? Só no chaveco aqui. Eu conheço, pra cima de Moá não dá. Então, enquanto tiver PH, Eduardo, eu dou nome mesmo. São pessoas que, se o Brasiliense pensa coisa séria, deveria pensar como empresa, inclusive. Ora, se o funcionário não dá resultado, meu filho, infelizmente, vamos trocar as peças. Agora, ele troca treinador a todo momento, manda até embora jogador, mas lá em cima são as mesmas raposas comandando esse Brasiliense. Sabe onde vai dar? É, exatamente isso. Nesse caminhar vai dar Série D. Já falei, agora não tem mais jeito de voltar. Essa é a verdade. Eu não vou aqui pedir para o Marcão contar, né? É lógico. O Dimba outro dia falou aqui no programa, olha, jogar com Brasiliense não é fácil. Eu, jogando contra, eu já peço para todo mundo desligar o celular. Por que será? Né? Então, agora o Rei da Mata quando foi embora. O Rei da Mata, etc. Então é um negócio estranho nesse Jacaré. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Rapidinho, que nós temos os melhores momentos aí. Se é que temos, melhores momentos brasileiros no Verdense. Nós estamos aqui com o Dimo, o Marco está aqui, trabalhou lá, né? Nós já estivemos também. Mas eu acho assim, isso aí não é só o Brasiliense que faz. Isso não é especificamente só o Brasiliense que faz. Acho que clubes por aí que querem ganhar, mas fazem com gente mais competente, né, Renan? Não, se não dá resultado, eu falo assim, pegar o telefone, ligar, agora quem está lá do outro lado da linha aceita ou não aceita. Aí fica, aí é diferente. Eu acho que eu tive um supervisor, Marcos, Sérgio e você, Fabinho, que ele falava assim, ó, vocês fazem a parte de vocês dentro do campo, que se vocês fizerem bem feito, aqui fora eu me responsabilizo, nós vamos ser campeão. E quando ia assinar contrato com o Brasília, quando eu voltei de fora do exterior para assinar contrato com o Brasília, a pergunta que eles fizeram para mim, você vai assinar contrato para quê? Eu falei, para ser campeão. Então resolve dentro do campo, que fora resolve. E sabe como é que ele resolvia? Da mesma maneira, não era diferente, não era nada. Está vivo aí, está com 80 e poucos anos, com muita saúde, Almir Vieira. Ele ganhava, esse era danado, ele era fera. Anos e anos no Brasil. O Brasil tem quantos títulos com o Almir Vieira? Mas essa coisa já ficou no Luiz, aquele negócio, aquela coisa de ele entra em campo no intervalo, aí muita gente aqui fora já pensa assim, pô, ele vai lá, vai falar para o treinador que está presente, para isso aqui. Às vezes pode até não ser. É lógico que só dele descer e atravessar o campo lá em cima, todo mundo já pensa diferente.
né? Eu acho que tem outros meios, nós já discutimos muito isso aqui. Agora, quanto a telefone tocar, igual o Dilma falou, e eu falei naquele dia... Não, o telefone é de menos, eu estou falando o seguinte, Brasília, existe né? uma Não é incompetência só aqui, fora das entendeu? quatro linhas do Brasiliense, que ó, o tempo vai passando e são as mesmas figuras. Eu conheço, é a mesma história e não muda os atores. Agora, tá na hora. Se quer pensar grande, o Luiz Estevam não tem como tirar o cara, né? Ele é inteligente pra chuchu, pra abordar o Luiz Estevam, pra botar nessa cadeira aqui, pra ele conversar com a gente, tem que se preparar, porque ele conhece muito de tudo. Agora, no futebol, no mínimo, ele é muito mal assessorado. Vamos fazer o seguinte, vamos pra tela, conferir aí, entre aspas, os melhores momentos de Brasiliense 0, Luverdense 1. Presta atenção aí, Capito, eu quero o seu comentário. Olha aí, ó. Brasiliense. Estreia do Luquinhas com a Esquerda, camisa do Brasiliense, né? uma lua danada, começou. Opa, aí, ó, conseguiu. Ah, opa! Quase gol do Jacaré. E a gente que trabalha no futebol de Brasília, Fábio, a gente tem que torcer muito pelo Brasiliense, né? Se o Brasiliense cair, ano que vem está garantida a vaga na Série D, mas a partir de 2015 continua uma vaga só, a briga é maior ainda para a gente voltar ao cenário do futebol brasileiro. Mas olha só, Marcos, eu até respeito a sua opinião porque você vive diretamente da bola, mas para a imprensa é uma faca de dois legumes. O Brasiliense já esteve na Série A e sabe o que esse homem, o senhor Luiz Estevam, fazia? Ele trancava as portas da tribuna lá e ele liberava a cabine para as rádios de fora e fazia aquilo que o gato enterra na imprensa de Brasília. Trancafiava os portões e era extremamente contundente, assintoso e desrespeitoso com a imprensa de Brasília. Então, também não é bem assim. Eu respeito o lado do treinador e do jogador. É porta aberta sim. Agora, o Brasiliense disputando uma Série A para quem milita na cobertura, aí o homem cresce mesmo. Quer conhecer a pessoa? Dê poder a ela. E eu já conheci. É ou não é, Sérgio Porto? Não me deixa sozinho nessa briga com esses homens aqui na hora. Quase ele tomou o microfone quando a gente estava lá Então, na outra emissora. Lá na clube, não foi? Isso. Pode falar, não tem esse negócio Eu estava não. no plantão esportivo no domingo, não assisti nem o Brasília, nem o Brasiliense. O Remo, o cara que fez o gol, o atacante que fez o gol. É isso aí, ó, Misael. 1,80 m. Não. Do teu tamanho, Sérgio Porto, 1,50 m. O jogador que fez o gol não foi o Misael, mas é o baixinho. foi O Misael perdeu 2 gols. Quem fez Gilson, foi o exatamente, Gilson, que é o segundo volante da equipe. Mas foi numa bola parada. Ele não é tão baixo, não. Ele é alto, o Gilson. Quando ele foi o Fábio Braz. Eu reputo sempre assim, quando você toma um gol de cabeça num escanteio... Olha, o bom momento do Brasiliense meteu esse foi pra o fora. único bom momento do Brasiliense, que foi com o Luquinhas no primeiro tempo. Eu sempre reputo, não sei, o Marcos está aí e pode falar, né? Lógico que cada um tem a sua ideia, tem uma visão diferente de posicionamento de jogo. Eu sempre reputo, e eu sempre falei isso quando jogava, e depois que tive a felicidade também de ser técnico, né? E de dizer que quando você toma um gol de bola parada, né, você não pode tirar os méritos do atacante ou de quem faz o gol. Mas para ele fazer o gol existe sempre uma falha. Entendeu? E na minha opinião, o gol que o Brasiliense sofreu foi uma falha de marcação. Uma falha de marcação. Quando você toma gol de escanteio, é a mesma coisa. É uma falha, é uma coisa, um posicionamento. A jogada que houve, e houve depois uma jogada de escanteio, que na hora até falei, chamei a atenção lá com o Fabinho, que a gente estava lá comentando o jogo, da mesmo jeito do lado direito, ele quase faz o mesmo gol. O próprio jogador, o Gilson. Ele só não fez porque ele não teve equilíbrio, porque se ele tivesse equilíbrio ele tinha feito. Eu chamei a atenção do Fabinho. Agora, esse jogo em si do Brasiliense, né, é o que nós falamos ainda agora, que tudo dê certo, porque às vezes você joga mal e ganha o jogo. Mas deixa eu cortar aqui, porque o tempo está já corrido para chuchu. Marcão, quando eu falo aqui de forma mais pegada com o Brasiliense, é lógico, eu reputo o seguinte, é muito pouca Série C para o Brasiliense, com a estrutura que tem, você já esteve lá dentro, com o dinheiro que tem, quer dizer, agora, tem que dar um sacode, porque parece que as coisas ficam naquela comodidade, jogadores que não têm condição de envergar a camisa do Brasiliense, passam por lá, não tem compromisso nenhum com a camisa, e o presidente, que eu repito aqui, é muito mal assessorado, muitas vezes é conivente com tudo isso, entra ano, sai ano, o Brasiliense está só caindo. E aí, vai parar na Série D? É muito pouco para a dimensão do Brasiliense, né, Marcos? Pela estrutura que tem. Concordo que é pouco, muito pouco. Não só o Brasiliense na C, assim como o Gama nem na D,
Né? A gente precisa resgatar o Gama também, que é uma grande equipe de Brasília, tem muita torcida. Brasília agora que está voltando ao cenário também, é pouco que está na D, a gente tem o problema de 2, 3 times no cenário B, C, A. E é por isso que eu digo, a gente tem que torcer pro Brasiliense, porque se o Brasiliense descer, é menos uma vaga que a gente tem para disputar a D. E a primeira vaga é da D, depois é para C, B, A. Então a gente tem que torcer. Paciência, se não tá bom, espero que melhore. Diga lá, Porto. Você vai falar das novidades no Brasiliense? Quem chegou? O Brasiliense trouxe o Valber, 31 anos. O que jogou com o Rivaldo? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? O Valber é de São Luís do Maranhão, esteve lá no Sampaio Correia, no Motoclube, esteve no Criciúma. Por último estava no Ceará, saiu... Mas estava jogando? Estava jogando. 31 anos, já se apresentou. Então, eu ia dizer, até colocar para o Marcos também o seguinte, eu fico assim invocado, o Brasiliense tem um departamento médico nível FIFA. Isso. O Dr. Paulo Lobo tem uma clínica que foi visitada padrão FIFA. Mas o Brasiliense tem 5 jogadores que estão desde o Candangão do departamento médico. O Tiuí, ele voltou ontem. Sabe o que aconteceu, Fábio? Não. Voltou para o departamento médico de novo. O Iranildo está lá recuperando a forma física. O Gilvan. Não, mas espera aí, deixa eu só fazer um parênteses no Iranildo, porque senão o nosso telespectador em casa vai imaginar, será que é uma deficiência do departamento médico? O Iranildo, você lembra que foi para o Ceilândia? Estou te perguntando, foi? Quantas partidas o Iranildo jogou pelo Ceilândia? Nenhuma. Sabe por quê? De lá de dentro mesmo eu fiquei sabendo. O Iranildo tem um problema, entendeu, que é grave, de hérnia de disco e tudo mais, que quando atinge, quando pega, aí o jogador vai para o estaleiro e não joga. No Ceilândia ele não conseguiu jogar e foi dispensado. Então, tem situações que não tem departamento médico de jeito. E o Iranildo já está na hora de pegar a chuteirinha dele, dar uma limpadinha, pendurar, até porque não dá mais no couro, né, Mas pô? o que eu estou falando, Fábio, que eu estou colocando nada contra o departamento médico, muito pelo contrário. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou fazer uma entrevista de trabalho, a pessoa vai fazer o meu exame médico, não, você está fora do peso. Você não serve. Vai o quê? Vai me podar, vai me mandar embora. Então tem que dar o laudo lá, ó, Rodrigo Tiuí, ou o Iranildo, fulano não serve, então vai embora. Tá certo. Mas eu acho que de todos esses aí, o Jorge Henrique é o que está ganhando, viu? Vamos falar do Jorge Henrique, nós vamos falar no próximo bloco. Tempinho rápido, já tem muito mais aqui na Rede Brasil para você. Beleza, estamos de volta com o nosso último bloco do Na Rede Brasil desta quarta-feira. Você é o nosso convidado a cada semana para a gente tricotar, falar um pouco do nosso futebol, é claro, sem papas na língua. Tem que criticar, tem que falar e tem que exaltar quando as coisas acontecem. Agora, não vou ficar aqui quietinho, porque isso, aquilo e tudo mais. Mas tá tudo bem, tudo certo. Vamos na sequência aqui, falando ainda do jacaré mais querido do Brasil, como diria o nosso saudoso, o Matias, né, Sérgio Porto? Márcio Matias, né? Ele que criou aí o jacaré mais querido do Brasil, que tem lá no estaleiro também o Jorge Henrique, Capito? Você estava falando aqui? Esse aí veio para ser titular, lateral esquerdo, já passou pelo Brasiliense, voltou, teve no Sobradinho também, como lateral esquerdo. Ele teve com você lá, Marcão, no Sobradinho, não, né? Não, o Marcos já tinha saído quando ele voltou. É um bom lateral esquerdo, mas aí tá no estaleiro, voltou, trouxe agora o Leite, que é o titular, Leite, né? que foi uma estreia horrorosa, né? Eu acho o que eu vejo do Brasiliense, né? Lógico que tem que dar tempo também para o Roberto Fonseca, aos poucos, ter mais tempo, conhecer quem mas tem não na dá, mão. Capito, mas você vai dar tempo já com bola rolando, Capito? Mas tem muita. Teve 30 dias na parada da Copa das Confederações, mas então trocasse antes. É lógico que nem sempre o que você pensa em colocar vai dar certo. O treinador não tem bola de cristal também. Ele vai para lá, ele aposta, o Marcos pode apostar numa equipe domingo e pode dar certo, pode não dar certo. E a mesma coisa o Roberto Fonseca. Na minha opinião, ele não foi feliz na escalação dele, como não foi feliz também em escolher taticamente seu time dentro do campo. Por isso perdeu o jogo. Olha, se ele estivesse aqui, ele ia pedir a palavra e ia falar o seguinte. O que falou o Roberto Fonseca ao final do jogo, Sérgio Porto? Falou o seguinte, olha, o meu papel eu fiz, taticamente estava bem montadinho, tudo certinho, agora falta qualidade, não foi, pô? Exatamente, ontem nós representamos lá na Rádio Mais, no programa Bola na Rede, ele voltou a falar isso. É muito bom eu trabalhar com um elenco de qualidade, mas não é o que eu estou encontrando aqui no Brasil. Por isso que eu estou falando, Fábio, do departamento médico. Esses 5 jogadores que estão lá
Se não tem condição de recuperar, então vamos dar lugar e espaço para o brasileiro trazer outro. Mas eu concordo com ele, mas não foi isso que se viu no jogo de domingo, não. Pelo menos eu tive presente no jogo lá, fiz o jogo com você. Teve um torcedor, inclusive, que falou a mesma linguagem do que eu falei durante todo o jogo. Ele não pode, é o que eu falo, é lógico que ele coloca, a filosofia dele é aquela, ele acha que está certo, é lógico que a gente tem que respeitar, ele está no dia a dia, nós estamos na hora do jogo para poder analisar, é diferente, né? Agora, colocar, eu concordo com ele, sempre falei, desde que eu vou bater nessa tecla há muito tempo, desde que virou o primeiro turno para o segundo turno, que eu venho batendo que o time do Brasiliense não dava para jogar a Série C. Tá aí, tá tudo gravado, quem quiser pegar, pode pegar. Agora, colocar 3 atacantes, como ele colocou, Luquinha de um lado, Gilvan do outro e o Washington centralizado, e colocar o Baiano para fazer o homem de ligação dos três homens de meio de campo, ele era o homem para ligação. Mas na hora que o Brasiliense estava sendo atacado, aí o Gilvan e o Luquinha tem que funcionar como meia. E não foi o que se viu. Não foi o que se viu. O Luverdense ganhou o jogo. Mas você conhece os jogadores, ele não conhece, Capeta. Ganhou no meio campo. Por que ganhou no meio campo? Porque tinha uma avenida nas costas do Bocão e eu chamei a atenção com 10 minutos de jogo para isso. Né? Por que ele tirou o Serginho com 41 minutos do primeiro tempo? Ele não tirou o Serginho, não foi para consertar nada não, de dizer assim, vou tirar o Serginho, aí botou o Elivelto vai resolver, mas ele pegou o Baiano, trouxe o Baiano para trás, ele estava perdendo o jogo por 1-0. E eu falei na hora, o erro não está no Serginho, o erro estava no Gilvan, o erro estava no Luquinhas, pelo menos o Luquinhas pegava a bola, e na minha opinião foi o melhor jogador do Brasiliense, porque tem iniciativa, ele parte para cima, ele individualmente, ele sabe fazer a jogada, tanto que perdeu um gol feito. Agora, o erro estava e que os dois jogadores de ponta que ele colocou, que é o Gilvan e o Luquinhas, eles não têm a característica de fechar. Mas aí é o grande dilema. É o grande dilema, porque é a sua opinião e o homem acha lá que está tudo bem, que taticamente ele montou a equipe certa, colocou o time certo, colocou o Baiano para ser o articulador das jogadas do meio campo do Brasiliense, o Baiano que era lateral, agora é volante, aí o Baiano tentando dar chapéu, tentando dar de trivela e tudo mais. Então, essa é a realidade do Brasiliense. Eu acho que aí, no equilíbrio, sabe, Marcão, de certo o treinador ele tem razão, porque falta qualidade ao Brasiliense, a gente vê isso, e também, talvez até seja natural um treinador chegar numa equipe e até montar uma equipe talvez meio torta, porque ele não conhece os jogadores, né, Marcos? Isso pode acontecer também no mundo da bola, né? O primeiro contato, se ele não conhecia o jogador e não estava acompanhando, é sempre difícil. A característica dos jogadores, ele de repente viu até o jogo, jogando 10 ou 11 jogadores. Então, você conhecer o jogador, leva um tempinho, sem dúvida nenhuma. Não é fácil. Olha, Marcos, diga lá, o Brasiliense... Deixa um pouquinho aqui, Remo. Não, só seguindo esse raciocínio aí do próprio Remo, o Brasiliense agora ele tem uma pedreira, vai enfrentar o CRB que, deixa eu ver a posição, o oitavo com 3 pontos, volta para Brasília. Na quarta-feira enfrenta o Rio Branco do Acre. E no domingo, 10 da manhã, para você vai ser excelente. Vai ser ótimo. 10 da manhã enfrenta o meu diretor lá na Rádio Mais Brasil vai querer me matar. Transmitir o jogo 10 da manhã é brincadeira, né? Pois é, então o Brasiliense, ele está na 10ª posição, com 1 ponto ganho. Dependendo da situação do andar da carruagem, o Brasiliense pode assumir a lanterna do Grupo A. Então, muito pontuar lá diante do CRB vai ser de fundamental importância. Agora, mas eu acho que o Brasiliense tem condições de sair da situação que tem, está. Eu claro acho que tem. Eu acho que tem que se dar tempo ao Roberto. Ele chegou, ele teve aí 20 dias, não vou dizer nem que tem um mês, ele teve 20 dias para trabalhar, ele deve ter visto ele deve ter tido informações, é lógico que ele arriscou como qualquer um arriscaria, até pela necessidade de vencer o jogo em casa. Ele tinha essa necessidade, o Brasiliense estava precisando disso, mas não conseguiu porque as peças, igual você falou, Fabinho, que ele disse que jogaram e não se encaixaram, era o que ele tinha de melhor. Não acredito que é isso que ele tenha de melhor, não acredito que o Baiano dá para fazer essa função que ele colocou para fazer, o Baiano é na dele. E outra coisa, tem muito jogador experiente no Brasiliense que não está rendendo e que poderia, nesse jogo do Luverdense, eu comentei isso em cima, faltando 15, 20 minutos, se eu não me engano, que poderia... Qual é o forte do Baiano? Não é a bola parada? Esse é muito bom, mas nem isso falaram para o próprio Luquinha ir para cima, para o Laércio quando entrou no lugar do Washington ir para cima, para o Elivelto, que é um jogador rápido e habilidoso, ir para cima.
Podia ter falado, falta, né? podia ter Provocar falado. a falta. Crava uma falta na entrada da área, nós vimos chamando isso a atenção. Eu não sei se houve ou se não houve, ou se não atenderam, mas tem coisas que não está dando de uma maneira, vai de outra. É aquela velha vai de história, está outra. mal assessorado. Agora, Entendeu? eu só discordo, porque aqui nós estamos diante de dois treinadores. O Marcos Soares, em atividade, é o técnico da equipe do Brasília. O Remo já foi treinador de futebol, os dois já foram jogadores. Só que é o seguinte, as maiores vítimas do Brasiliense, além da sua torcida, são os treinadores. É muito fácil para o presidente ficar trocando como troca de cueca. Toda hora o Brasiliense vem com o treinador, vem com isso. E não adianta falar, não, tem que dar tempo ao tempo. O homem não dá tempo ao tempo. Ele é imediatista, ele dá um jogo para o treinador. Nesse jogo contra o Luverdense, ninguém ficou apurrinhando o Roberto Fonseca no alambrado. Agora, a partir do próximo, pode esperar, Roberto Fonseca, porque vai ficar nego lá te cornetando, pedindo para o auxiliar ou para o massagista ir lá pedir para botar, mexer, fazer acontecer, como aconteceu de forma desrespeitosa com o último treinador, que foi uma aberração aquilo ali. Agora falar, não, que é só firula, que o homem mexe, não mexe. Ele pode, talvez assim, não, esse treinador eu respeito, vou deixar rolar. Aí o outro, se baixar a guarda, ele entra. Então, quer dizer, parece que o brasiliense, Marcos Soares, a impressão que a gente tem, a gente que está de fora, é que é um brinquedinho na mão do seu presidente, da forma que ele trabalha as coisas. Fábio, é uma coisa certa, o brasiliense, o Luiz Estevão, ele gosta muito daquilo, ele deixa de viajar para poder ir nos jogos, ele às vezes transfere até o horário do jogo para ele poder estar presente, de acordo com o compromisso dele. E isso que acontece durante o jogo é uma coisa que acontece lá e acaba que é normal. Ele pede às vezes para dar um recado, às vezes ele fica um pouco mais nervoso, faz alguma coisa, aquele lá não está bem, o recado chega. Comigo era mais fácil que quando eu chegava pelo rádio. Eu acho mais fácil trabalhar com radinho que você ouve já, é muito mais fácil, dá para dialogar. O recado é mais difícil você poder... Porque na última partida queimou o treinador, né? A Nossa, torcida toda via. Tanto que um torcedor do Brasiliense viu a situação, foi lá e colou no cupista do Luiz Estevão, falou assim, eu também quero falar. Aí começou a dar esporro no treinador, gente. Isso é humilhante, entende? O treinador não pode aceitar um negócio desse, tanto que ele não aceitou, que ele virou as costas e ficou na dele. Vai mandar embora, mande, mas aqui não vai ter esse negócio não. E foi o que aconteceu. Foi ou não foi, pô? Exatamente, o que aconteceu também com o Ney da Mata, que foi embora para o Vila Nova, dizendo que não aceitava interferência vindo lá das cabines, lá das tribunas de honra. Agora, Fábio, só um detalhe, o Marcos Soares tem um grande profissional lá na equipe do Brasília que chama-se Canela. Canela que esteve lá no Brasil de Pelotas, ele é lá da terrinha, lá do Rio Grande do Sul, até eu mando um abraço através do Marcos. O Canela, um grande profissional que com certeza vai te ajudar muito, Marcos. Beleza. Olha, a gente agora vai partir para um aspecto nacional, falar do Campeonato Brasileiro da Série A, porque tivemos em Brasília o Flamengo enfrentando o Coxa no último sábado e a Rádio Mais Brasil esteve nessa transmissão, levando o empate do Flamengo com o Coritiba. E também aqui, na Rede Brasil, foi conferir tudo com o nosso repórter Eduardo Santana. Você confere aqui na tela do Na Rede Brasil. Tá aí, bola rolando para Flamengo e Coritiba, estádio lotado, a torcida do Flamengo mostra realmente que a segunda casa do Mengão é Brasília. Terminada a Copa das Confederações, o Brasileirão volta com tudo. Mané Garrincha, Brasília, sexta rodada, Coritiba e Flamengo se enfrentam. O Coxa está tranquilo, descansou, passou o recesso na liderança da competição. O Flamengo precisa evoluir, é apenas o 14º colocado. E hoje conta com a estreia oficial do técnico Mano Menezes. Será que agora o Mengão deslancha de vez? Você acompanha aqui na Rede Brasil. Tá aí, o Flamengo tentando o ataque, a galera sempre indo junto com o Flamengo. O Flamengo correu para Dedé, meteu 2-0 na Capita. Aí, ó, o primeiro gol, ó. Aí a festa começou, Capita. Como é que você viu esse jogo aí? Um jogo aberto, tanto o Flamengo como o Curitiba vieram. E o Curitiba é uma equipe assim batida, né? O Curitiba está invicto, estava na primeira colocação, só foi ultrapassado com a vitória do Botafogo, infelizmente, frente ao Fluminense. Mas olha o pênalti aí, Capita. É verdade, é um pênalti muito mal Adiantou batido. o goleiro. Mas tem que se dar mérito ao goleiro também, né? Deu uma adiantadinha. Pouco, acho que olha o tamanho desse goleiro também. O Vanderlei é muito alto, né? Fabinho, jogo bom de ver, para quem gosta de futebol, um jogo bem interessante. Jogo aberto, Bem interessante. jogo aberto. Você teve lá, Marcão, nesse jogo? Tive sim, saí muito satisfeito com o jogo. O pessoal fala muito do Alex, é um grande jogador, mas o Curitiba tem vários jogadores bons. Esse tá com o Coxa aí pra você, Remo? Eu acho que, na minha opinião, o Robinho se destacou muito quando ele tirou o volante, que ele tirou o Gil,
né, para colocar mais um atacante, que perdia o jogo por 2-0 e trouxe o Robinho para fazer o segundo volante. Eu acho que ali a equipe do Curitiba cresceu. Falha do goleiro? Sempre. Com certeza, é o que a gente falou antes, né? Nesse a gente lance, falou, entendeu? Aí o que aconteceu, né? Aí o Curitiba cresceu com o posicionamento, o Alex ficou mais à vontade ainda, porque ele zagueirão de cabeça. O esquema do Curitiba é justamente para o Alex ficar livre e jogar, né? E olha o golaço que ele fez aí. Aí não tem para goleiro nenhum, né? E numa bela jogada do lateral. Foi justo, Remo, esse resultado aí? Eu acho que foi justo. Poderia até ter uma vitória do Flamengo, ter tido uma vitória do Curitiba, porque as duas equipes, em momento algum, se prenderam em estar jogando na defesa. Eles jogaram para vencer. Lógico, o Flamengo ainda perdeu um pênalti, mas se a gente for pensar assim, o Curitiba também, logo no primeiro minuto, não tivemos aí, mas meteu uma bola na trave. O zagueiro botou uma bola na trave, então as coisas poderiam estar bem equilibradas até para poder tanto ter a vitória do Curitiba como ter a vitória do Flamengo. Agora o Flamengo, a filosofia do Mano é outra hoje, o Flamengo está se reformulando e o Curitiba já vem com uma equipe montada. O Marquinhos tem uma equipe montada já. Agora, Marcão, como é que você vê a chegada desses grandes jogos para Brasília? Isso aí arrebenta com o que é nosso? Com jogos que vão acontecer no mesmo momento, como por exemplo, domingo o Brasília enfrenta o Misto e logo depois o Flamengo pega o Vasco da Gama. Qual a leitura que você faz de tudo isso? Acho que o povo de Brasília é muito interessante, né? Talvez o futebol de Brasília, não sei se é tão interessante, mas eu como treinador, para mim, eu acho válido. Eu vejo de perto o que os clubes de ponta do Brasil estão trabalhando, posso às vezes consigo ir no hotel, conversar com as pessoas, trocar uma ideia, eu acho importante. E de ter esse cenário de Brasília sendo conhecido agora nacionalmente, e tomara que a gente consiga levar o nosso time daqui ao cenário para facilitar a vida de todo mundo, né? E eu diria também aí a Federação Brasileira de Futebol está apostando nessa arrecadação, até mesmo para manter aí os campeonatos, segunda divisão, que fala... Começa dia 21, né? Dia 21, né? Temos aí novidades também dos clubes. E também, agora um detalhe que me chamou muita atenção, eu acompanhava, estava de folga lá na Rádio Mais no sábado, fiquei em casa acompanhando pela televisão, e o pessoal desceu o pau, o Fábio Santos, no gramado do Estádio Nacional de Brasília. Porque teve um show lá, queimou todo o gramado, né? O negócio foi feio. Então a gente fica pensando assim, o Maracanã parece que não vão ser liberados shows, né? Eu não sei como é que é a situação de Brasília. E só um detalhe, o Botafogo também está acertando 5 jogos em Brasília. Temos o Flamengo não joga mais na outra quarta-feira com asa, vai jogar em Volta Redonda. E no dia 28 teremos um clássico Botafogo e Flamengo. Tá certo. Não temos mais tempo. Infelizmente, chegamos a um ponto final na Rede Brasil. Marcão, a gente agradece, Marcos Soares, o novo treinador da equipe do Brasília. E de coração, a gente deseja muito sucesso para você. Primeiro, é um cara que procura se preparar, corre atrás, valoriza a sua profissão. Então não fica aí escorado e tal. Então, para esse tipo de pessoa, a gente deseja que tudo aconteça de positivo para o Brasília já no próximo domingo contra o Misto, tá bom? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e eu queria finalizar com um agradecimento à equipe Sub-19 do Brasília. Se hoje eu voltei a trabalhar na equipe profissional, eu devo isso a todos os jogadores do Sub-19. Com certeza. Portinho? Até a próxima, né, Fábio? Estamos lá dia 18 às 19 na Rádio Mais Brasil FM, do programa Bola na Rede, falando. E sexta-feira é o meio-dia lá na rádio. Isso, sexta-feira você ancora bonito, né, Capita? O Capita rala direto, todo dia, com a palavra do Capita no programa Bola na Rede, né, Remo? Eu não sei se as pessoas acham bom ou acham ruim, mas tem hora que você tem que falar a verdade. Desejar ao Marcos, não só a ele, mas ao Brasília, que se recupere, que encontre aí o caminho da vitória, ao brasiliense também, porque, como o Marcos falou, nós precisamos muito que as equipes daqui vá subindo para B, para C, né? E logo mais nós temos aí o único representante do Brasil, que é o Atlético, e vamos torcer para que o Atlético consiga aí essa vitória de 3-0 na Libertadores. É tarefa ingrata, mas a gente acredita. Boa noite para você, a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui no Na Rede Brasil. Tchau, tchau.